E muita gente está com muitas dúvidas sobre essa doença. O repórter Diego Araújo bateu um papo com o infectologista João Paulo Ribeiro e tem esclarecimentos bem importantes, a gente vai conferir aqui. O primeiro caso de monkeypox aqui em Campina Grande foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira. E trata-se de um paciente de 27 anos de idade com histórico de viagens para a cidade de São Paulo. Sobre isso eu vou conversar agora com o médico infectologista João Paulo Ribeiro. Doutor João Paulo, a confirmação do primeiro caso não significa dizer que a população deva entrar em desespero, né? Exatamente. A monkeypox é uma doença viral, é uma variante da varíola que já foi conhecida e a gente teve um último surto nos anos 60. Aí tem uma variante nova circulando no Brasil e com a maioria dos casos se concentrando em São Paulo. É uma doença que é transmitida principalmente por contato. O paciente, uma vez doente, ele pode ter lesões inicialmente que passam desapercebido ou até que nem tem lesão ainda, mas que pode estar já com vírus em atividade e com isso, nos locais que ele senta, nos ambientes que ele frequenta, ele pode deixar resquícios desse vírus no ambiente que ele circula e por isso que é uma doença que está muito associada a viagens. Mas é uma doença que é uma doença viral, de evolução autolimitada, que na maioria dos casos, os casos são leves. Ela tem um risco de agravamento maior em grupos de risco, nesse caso, principalmente gestantes, crianças e idosos. Por ser uma doença viral, a maioria dos casos não precisa de nenhum tratamento específico, apenas isolamento para evitar transmitir para outras pessoas, hidratação oral e sintomáticos para o que for necessário, medicações para dor e demais outros sintomas. Como prevenir a doença? É importante as medidas de proteção individual, principalmente relacionadas à higiene pessoal. Uma coisa que nós aprendemos com o Covid e por questão de senso comum e até por ter diminuído esses casos, nós deixamos um pouco de lado algumas precauções de contato que, na verdade, sempre foram necessárias para evitar várias outras doenças virais e que se inclui, nesse caso, a monkeypox. Então, assim, higienizar os ambientes que a gente circula, principalmente com álcool líquido, lavar sempre as mãos, usar máscara, principalmente em ambientes coletivos. São medidas importantes e que podem evitar da pessoa ser acometida por uma doença dessas. E, nesse caso, vale ressaltar que, pelo fato da maioria dos casos do Brasil estarem concentrados em São Paulo, se uma pessoa pretende viajar, ela deve ter um cuidado maior, principalmente se for viagem para outros estados, justamente por conta desse fato. Porque como é uma doença que está mais concentrada em outras regiões, se você vai viajar para uma dessas regiões, não é que você seja desaconselhado a viajar, não é necessário isso. Mas tem medidas que você pode fazer para poder se proteger e, com isso, ter a sua viagem com mais segurança e voltar para sua casa sem risco de transmitir a doença para outras pessoas e até para seu ente familiar. E aqui em Campina Grande, o Hospital Universitário Alcides Carneiro é um dos centros de referência nesse tipo de atendimento, né? Isso, nós já temos leito sentinela para essa doença. Até o momento não foi preciso fazer uso. Como eu falei, na maioria dos casos acaba sendo leves e a pessoa pode tratar em casa, mas nos casos que requererem internação, que evoluírem para um estado mais grave, ou principalmente nas pessoas que forem de grupo de risco, já tem leito disponível nesse serviço para poder atender essa população que necessite. Ok, muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, importante demais essas informações para evitar que as pessoas fiquem apavoradas, né? Não há motivo para pânico, porque há um controle maior. No caso da varíola dos macacos, diferente da Covid, você é mais fácil de controlar, né? Agora, ninguém pode subestimar a doença, vacilar com as coisas, precisa ter cuidado, né?